Que sejam muito bem-vindos, então, ao webinário do mês de outubro de 2025 da Associação DORA de Brasil. Nós convidamos a professora Mariana Macedo de Almeida, que hoje vai falar sobre as repercussões da obesidade materna na sinalização endocannabinoide, microbiota e metabólitos intestinais da prole de rato ao desmame. A Mariana é professora adjunta do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é farmacêutica, mestre em ciências biológicas também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutora em fisiologia pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também realizou doutorado sanduíche na Universidade de Utah, no Departamento de Pediatria e Neonatologia, com ênfase em programação metabólica e epigenética. A Mari, durante o doutorado dela, ela recebeu menção honrosa do prêmio CAPES de tese da área de Ciências Biológicas 2, e ela também realizou 2 pós-doutorados pelo Laboratório de Endocrinologia Molecular, também no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ. Ela é membro da Sociedade Internacional e Brasileira, DORAD, e atua principalmente nos temas que são regulação do balanço energético, sistema endocannabinoide, epigenética, eixo intestino-cérebro, e atualmente ela também é orientadora no PPG-CBio, do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF. Mari, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, boa noite a todos, muito obrigada, primeiramente pela apresentação detalhada, tão generosa, e pelo convite de participar, mostrando, então, os dados mais recentes do nosso grupo sobre esse tema. É um prazer enorme. Aí eu vou compartilhar aqui a apresentação, aí só me diz se vai direitinho. Tá certinho? Sim, tá aparecendo. Ok. Então, pessoal, houve esse convite, né, e eu vou apresentar para vocês, então, sobre obesidade materna, sinalização endocannabinoide, microbiota e metabólitos intestinais na prole de rato ao desmame. Mari, sim? Só oculta essa barrinha de baixo que pode pegar em alguma informação. Isso. Perfeito, tranquilo. Então, para começar, eu trouxe dados sobre a prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil, são dados de 2008 e 2023. E a gente pode ver que houve um aumento do sobrepeso e também da obesidade na população brasileira quando a gente compara esses 2 anos. Então, em 2023, eram 61% dos brasileiros com sobrepeso e aproximadamente 22% com obesidade. Esse percentual, nessa figura, ele não discrimina sobre faixa etária e nem sobre sexo. Na verdade, o que a gente sabe é que essa prevalência é um pouco maior em mulheres do que em homens. E a gente pode dizer, então, que atualmente, se a gente considerar as mulheres em idade reprodutiva, mais de 50% das brasileiras que estão nesse momento da vida, elas têm sobrepeso ou obesidade. E isso é o maior fator de risco para as próximas gerações, no que diz respeito ao desenvolvimento de obesidade e de doenças metabólicas. Isso acontece porque na obesidade materna existe um maior aporte nutricional e alterações hormonais que vão modular a função placentária, levando um alterado transporte de nutrientes para o feto. E nosso grupo de pesquisa e outros grupos de pesquisa vêm mostrando que isso tem relação com um balanço energético positivo ao longo da vida. E o nosso grupo ele tem um interesse maior no sistema endocannabinoide. E antes de falar desse sistema no intestino, eu quero introduzir aspectos, características desse sistema. Então, ele foi identificado em 1990 pela primeira vez, e ele é composto basicamente de ligantes, enzimas que produzem esses ligantes, enzimas de degradação e receptores. Os ligantes mais estudados são lipídicos, são chamados de endocannabinoides, e os mais famosos, né, os mais entendidos até o momento, é o 2-araquidonoilglicerol, 2-AG,
e a anandamida, que são produzidos a partir do ácido araquidônico por enzimas de síntese, que são lipases. E eles são degradados por enzimas de degradação, como ácido graxo amida hidrolase, a FA, e a monoacilglicerol lipase, a MAG. E esses endocannabinoides, eles conseguem ter afinidade por receptores acoplados à proteína G, são receptores acoplados à proteína G inibitória, que estão lá na membrana plasmática e são chamados de receptor canabinoide tipo 1, CB1, e receptor canabinoide tipo 2, CB2. E a gente, se reparar aqui nessa figura do corpo humano, as bolinhas amarelas são onde CB1 está localizado no corpo e CB2 em azul. E virtualmente todas as células podem produzir endocannabinoides e ter uma sinalização desse sistema, porque basicamente esses lipídios são produzidos a partir de fosfolipídios de membrana. Então eles estão amplamente distribuídos no corpo. E os fitocannabinoides, que são os canabinoides exógenos, que são encontrados, por exemplo, na planta cannabis, eles têm similaridade química com os canabinoides que nós produzimos, que são os endocannabinoides, e eles podem ter, então, afinidade, eles têm afinidade, na verdade, o delta-9-THC, o canabidiol, eles vão ter afinidade pelos receptores canabinoides CB1 e CB2 também. Esse sistema, ele exerce um papel homeostático em diversos contextos, então, desde neurogênese, funções cognitivas, contratilidade da musculatura lisa, apetite, inflamação, crescimento e proliferação celular. A sinalização adequada desse sistema é importante para todos esses funcionamentos. E os estudos mostram que quando existe uma sinalização aumentada ou diminuída desse sistema, isso vai estar associado a várias desordens. Com relação ao balanço energético, a gente tem caracterizado que a obesidade, ela está associada com uma hiperativação do sistema endocannabinoide, sobretudo via sinalização de receptor canabinoide 1, que quando tem uma sinalização aumentada no sistema nervoso central, vai levar a vias orexigênicas, que aumentam a ingestão, em detrimento do gasto energético, levando, então, ao aumento de adiposidade. Corroborando isso, a gente tem o antagonismo farmacológico de CB1, feito pelo rimonabanto, por exemplo, que vai ser muito eficiente em promover um balanço energético negativo, levando ao emagrecimento. Isso já foi demonstrado tanto em humanos quanto em modelos animais. Atualmente, esse sistema ele foi expandido, e vocês podem ver na literatura o termo endocannabidoinoma, que tem relação, então, com essa expansão desse sistema. Então, não só mais os lipídios clássicos, os endocannabinoides, mas agora outras moléculas são entendidas como pertencentes a essa sinalização. E eu vou chamar a atenção da palmitoiletanolamida, a PEA, e oleuretanolamida, OEA, que são moléculas chamadas de similares a endocannabinoides, porque não conseguem ter afinidade por CB1 e CB2, mas vão modular essa sinalização se ligando em outros receptores. Então, por exemplo, tanto os endocannabinoides clássicos quanto os outros lipídios que agora fazem parte desse endocannabinoidoma podem se ligar em outros receptores, como, por exemplo, TRPVs, que são receptores do tipo canal iônico. Também faz parte desse sistema endocannabinoide expandido várias isoformas de receptores acoplados à proteína G, chamados de GPRs. E também receptores nucleares, como PPAR-alfa. No intestino, todo esse sistema expandido, ele está presente. Então, nós temos os endocannabinoides clássicos e os lipídios que são chamados de similares a endocannabinoides. Eles vão ser produzidos pelas enzimas de síntese e degradados pelas enzimas de metabolização. Vários tipos celulares do intestino têm receptores canabinoides. Então, o intestino, ele é referido como segundo cérebro. E isso tem relação pelo grande número de células neurais que tem nesse tecido. E aí, percebam aqui na figura
que receptores canabinoides estão expressos nesses neurônios, tanto no sistema nervoso entérico quanto aferências vagais. E o intestino, ele também é um órgão imune, ele tem quantidade muito grande de células imunes, e também tem expressão de receptor canabinoide nessas células imunes. Assim como essa sinalização também está presente através dos seus receptores e dos seus lipídios nas células epiteliais, tanto nos enterócitos como nas células enteroendócrinas. A sinalização do sistema endocannabinoide, ela impacta diretamente o eixo intestino-cérebro. Então, sobretudo via receptor CB1, a gente vai ter o aumento dessa sinalização associado a maior consumo de alimento e aumento de peso corporal. E como que isso acontece? Aqui nessa figura, a gente tem representado o epitélio intestinal. Nós temos aqui as enzimas de produção, de síntese, produzindo os endocannabinoides, que estão representados aqui nessas bolinhas verdes. E eles vão ter capacidade de se ligar nos receptores canabinoides, CB2 e CB1. Quando ocorre a sinalização via CB2, comumente existem ações anti-inflamatórias associadas ao CB2. Por outro lado, a sinalização de CB1 tem ação de diminuir a expressão de proteínas de junção, aumentando a permeabilidade do epitélio, pode alterar a microbiota intestinal. Sinalização de CB1 está relacionado com menor secreção de GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, que é um hormônio cujos análogos de GLP-1 estão muito falados por serem utilizados na clínica como emagrecedores e como antidiabéticos, e a sinalização de CB1 inibe a secreção de GLP-1 endógeno. Além disso, a sinalização de CB1 vai diminuir a contratilidade da musculatura lisa do intestino e também vai inibir a resposta das aferências vagais aos sinais anorexigênicos. Então, a gente vai ter essa sinalização de CB1 aumentando o consumo alimentar. Por outro lado, PEA e OEA não conseguem se ligar nos receptores canabinoides, CB1 e CB2, mas vão ativar outros receptores, como PPAR, GPRs e TRPV1, além de inibir a enzima degradadora FA. E quando isso acontece, esses lipídios vão ter ações que estão associadas com efeitos anti-inflamatórios e anti-obesidade. Então, PEA e OEA vão diminuir a permeabilidade do intestino, também estão associadas com sinalização em células enteroendócrinas, mas de forma contrária aos endocannabinoides clássicos. Elas vão aumentar a secreção de GLP-1, sobretudo o OEA, tem efeito de aumentar a secreção desse hormônio anorexigênico, e PEA e OEA já foram descritas como podendo modular a microbiota intestinal. A conversa, a interação que existe entre a microbiota intestinal e o sistema endocannabinoide, ela não é compreendida sobre os mecanismos que estão por trás disso, mas nós sabemos que ela existe. Então, por exemplo, aqueles camundongos obesos que são tratados com bifidobacterium, eles apresentam menor expressão de CB1 no cólon. Por outro lado, células intestinais que são tratadas com lactobacillus acidófilos aumentam a sua expressão de CB2. Como que isso acontece? Os mecanismos que são propostos, que estão por trás dessa interação, são alguns, né? A gente sabe que a microbiota, ela não é capaz de produzir endocannabinoide diretamente, a não ser que ela seja geneticamente modificada, mas ela pode influenciar que as células do hospedeiro consigam, o quanto que elas conseguem produzir os seus endocannabinoides. Então, a gente fala de uma microbiota intestinal que vai contribuir para a produção de endocannabinoide de forma indireta. Então, por exemplo, fornecendo precursores lipídicos, modulando a expressão das enzimas do hospedeiro ou regulando sinais que controlam a síntese desses endocannabinoides.
Por outro lado, já foi descrito que as bactérias conseguem diretamente degradar alguns endocannabinoides, como anandamida, palmitoil-etanolamida e oleoil-etanolamida. E esses lipídios vão modular o crescimento bacteriano. Então, a gente entende que a microbiota intestinal, ela pode modular o balanço energético pelos metabólitos que ela consegue diretamente produzir, como ácidos graxos de cadeia curta, catabólicos do triptofano, ácidos biliares secundários, e agora a gente entende que isso também pode acontecer via modulação do sistema endocannabinoide. No contexto de programação metabólica, vários grupos de pesquisa mostraram que esse sistema ele pode ser modulado por insultos no início da vida, tanto insultos nutricionais, como exposição a tabaco, etanol, estresse, podem gerar modificações epigenéticas no sistema endocannabinoide em momentos, em janelas críticas do desenvolvimento, como pré-concepção, gestação, lactação, infância e adolescência. Então, essas alterações no sistema endocannabinoide, devido a esses insultos ambientais, vai gerar alteração na fertilidade, implantação do blastocisto, alterações na adipogênese e na neurogênese, tanto na lactação, na infância e na adolescência. E a consequência disso vão ser desfechos deletérios na vida adulta, como a programação da obesidade, tanto em modelos animais quanto em humanos. E nesse momento surgiu a pergunta que como deveria ser, então, o efeito de uma obesidade materna sobre a sinalização do sistema endocannabinoide no intestino, e a interação com a microbiota e os metabólitos intestinais. E parte dos resultados que eu vou mostrar para vocês, eles foram publicados esse ano, e esse modelo ele foi conduzido no Laboratório de Endocrinologia Molecular, no Instituto de Biofísica. Esse laboratório, ele é chefiado pelas professoras Carmen e professora Isis. A Isis, que foi a minha orientadora no doutorado, foi minha supervisora no pós-doc e minha atual maior colaboradora também. E aqui, pessoal, mostro para vocês como que é o modelo que a gente desenvolveu para verificar o efeito da obesidade materna. Então, temos aqui as progenitoras fêmeas, que são ratos Wistar, que foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu a dieta controle, e o segundo grupo recebeu uma dieta obesogênica, que é rica em gordura e também em açúcar. Essas dietas foram ofertadas antes da gestação, durante a gestação e durante a lactação. E nós avaliamos essa prole ao desmame, tanto prole macho quanto prole fêmea. Nós avaliamos massa corporal, adiposidade, mediadores inflamatórios no soro, a sinalização endocannabinoide no intestino, mediadores inflamatórios, permeabilidade intestinal, homeostase glicêmica e metabólitos fecais. Essa obesidade materna, ela foi caracterizada com as mães apresentando uma maior adiposidade visceral, maior massa corporal e uma hiperglicemia. Nós avaliamos nas proles, por 2A ANOVA, efeito de dieta e efeito de sexo da prole. Nós temos nesse primeiro gráfico a massa corporal ao longo da lactação, onde a barra branca é a prole macho controle, a barra branca com pontinho preto é a prole fêmea controle, a barra preta é a prole fêmea exposta à obesidade materna, e a barra cinza é a prole fêmea exposta à obesidade materna, e a preta é o macho exposto à obesidade materna. Nós vimos que, e o asterisco, pessoal, ele nos diz sobre o efeito de dieta materna. A obesidade materna, ela aumentou a massa corporal ao longo da lactação. Assim como também aumentou a adiposidade subcutânea e a adiposidade visceral, independente do sexo. E nós vimos que a obesidade materna aumentou os níveis séricos de leptina, assim como a gente esperava.
Com relação à sinalização intestinal do sistema endocannabinoide, nós medimos o conteúdo de CB1, CB2, Fa e MAG e também das enzimas de síntese. Nós vimos diferença relacionada a um efeito de interação, onde a obesidade materna, ela aumentou CB2 apenas nos machos, enquanto diminuiu o Fa apenas nas fêmeas. Então, a nossa hipótese, com essas modificações de conteúdo proteico, é que a obesidade materna, ela induziu uma maior sinalização do sistema endocannabinoide, só que por mecanismos distintos. Nos machos, mais receptor canabinoide, e nas fêmeas, mais endocannabinoide, supostamente por uma menor degradação pela Fa. Com relação à sinalização dos endocannabinoides via CB2, o que os estudos mostram são efeitos anti-inflamatórios. Então, por exemplo, camundongos que não têm esse receptor, eles vão ter uma inflamação intestinal exacerbada em modelos de colite. Por outro lado, o uso de agonistas farmacológicos de CB2 tem um desfecho melhor com relação à doença inflamatória intestinal. Em seres humanos, já foi demonstrado que existem polimorfismos de CB2, que vão gerar um receptor que é menos funcional. E as pessoas que têm esse polimorfismo apresentam mais chance de desenvolver doença inflamatória intestinal. O CB2, ele também é importante para promover uma polarização de macrófagos para o perfil anti-inflamatório, que é o perfil M2, inibindo o perfil pró-inflamatório. Com relação à proteína quimioatraente de monócitos, que vai induzir esse recrutamento e um fenótipo mais pró-inflamatório de macrófagos, nós vimos que a obesidade materna aumenta a expressão de MCP1. Então, acreditamos que esse aumento de CB2 que nós vimos possa ser um efeito compensatório, uma contrarregulação à inflamação local que a obesidade materna ela induz. Além disso, nós fomos investigar as fezes desses animais. Então, nós fizemos um protocolo de extração de metabólitos fecais. Nesse protocolo, a gente utiliza solventes que conseguem extrair metabólitos que têm naturezas muito diversas. Então, a gente consegue extrair aminoácidos, neurotransmissores e lipídios dessas fezes. E aí nós pegamos esse homogenato e analisamos por espectrometria de massas acoplada a HPLC. E analisando o perfil que a gente obteve de acordo com bibliotecas de metabolômica fecal, nós tivemos aí 4.000 sinais nessas fezes que correspondem a esses metabólitos. E o que esse gráfico mostra para a gente é que em verde e em vermelho a gente tem os metabólitos da prole controle, em azul e em roxo os metabólitos presentes nas fezes da prole que veio da obesidade materna. E a gente tem um perfil muito distinto, bem separado, que mostra um efeito de dieta materna no perfil desses metabólitos. E esses metabólitos, a gente, na verdade, quando a gente encontra ele nas fezes, eles podem ter origem de hospedeiro, no caso dos ratos, ou origem da microbiota desses ratos. A gente não consegue ter essa distinção. E muitos metabólitos podem ser produzidos pelos dois, pela microbiota e pelo hospedeiro. Utilizando padrões específicos, nós conseguimos quantificar alguns desses metabólitos. E aqui nesse heatmap, a gente tem as diferenças entre metabólitos que quantificamos em relação à prole controle e a prole exposta à obesidade materna. E eu quero chamar a atenção de vocês para o neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor produzido por células do hospedeiro e também produzido por microbiota, por células bacterianas. E a obesidade materna aumentou o conteúdo de GABA nas fezes. E, geralmente, o que os estudos mostram é que esse aumento de GABA fecal tem relação com uma disbiose
associado a grupos bacterianos que conseguem produzir mais GABA. E esse GABA, em maior quantidade, também está relacionado a uma inflamação local que pode gerar aí repercussões sistêmicas, como prejuízo da homeostase glicêmica. E nós fomos investigar, então, o efeito da obesidade materna sobre esses parâmetros de homeostase glicêmica. E nós vimos, o nosso primeiro gráfico é sobre a glicemia. A obesidade materna aumentou a glicemia na prole ao desmame e reduziu a tolerância à glicose mediante o teste oral de tolerância à glicose. Esse segundo gráfico mostra a área sobre a curva. Nós medimos a expressão gênica do transportador de glicose 1, que é uma isoforma de glúten que está muito presente no início da vida. E a gente viu que a obesidade materna aumenta a expressão de GLUT1. Então, acreditamos que essa maior expressão de GLUT1 pode contribuir para essa reduzida tolerância à glicose e também para essa hiperglicemia que nós vimos nas proles das mães obesas. Além disso, a obesidade materna diminuiu os níveis séricos de GLP-1, que é um hormônio antidiabético e anti-obesidade. Acreditamos, então, que esses menores níveis séricos de GLP-1 também vai contribuir para essa piora da homeostase glicêmica que nós vimos nessas proles. Fizemos um teste funcional para verificar a permeabilidade intestinal dessa prole no início da vida. Esse teste foi feito gravando os animais com um marcador que tem composição, que tem uma similaridade química com o LPS das bactérias. E a gente, então, quantificou, após 1 hora que aconteceu essa gravagem, essa fluorescência no soro. E, de modo bem surpreendente, nós vimos que a obesidade materna diminuiu a permeabilidade no início da vida. E, corroborando esse achado, nós vimos que a obesidade materna diminuiu os níveis de TNF-alfa no soro. Então, acreditamos que, por mecanismos de adaptação, de alto nível de plasticidade do intestino no início da vida, menos antígenos bacterianos podem ser translocados por esse epitélio, atingindo a corrente sanguínea, o que pode estar contribuindo para a menor concentração de TNF-alfa no soro dos animais. Como o sistema endocannabinoide tem uma relação íntima com a função de barreira do intestino, nós fomos investigar nas fezes se tinha alguma alteração de endocannabinoide. E nós vimos que a obesidade materna, ela diminui os níveis fecais de PEA e de OEA. E a forma como a gente pode interpretar esses dados, ela é muito ampla. Porque, na verdade, a gente pensou num primeiro momento que, tem menos nas fezes é porque tem menos no tecido. Mas não necessariamente é dessa forma. Porque a menor percentual desses lipídios nas fezes pode também estar associada a uma menor excreção fecal e uma maior sinalização tecidual que poderia contribuir para essa diminuição da permeabilidade intestinal. Olhando na literatura essas medidas, é muito difícil discutir, porque essas medidas ainda são muito escassas. Então, por exemplo, o que a gente encontra atualmente? Tem estudos em humanos que mostram que os níveis de PEA aumentado nas fezes foram mais associados com desordens mentais, e eles associaram a uma suposta maior excreção fecal e uma menor sinalização de endocannabinoide tecidual. Outros estudos também em humanos com doença inflamatória intestinal e em modelos animais de doença inflamatória intestinal viram maior excreção desses endocannabinoides nas fezes investigadas. Corroborando a interação entre os endocannabinoides e a microbiota intestinal, um estudo desse ano, feito em humanos, mostrou que os níveis de endocannabinoides nas fezes têm uma correlação estatística mais próxima com a composição da microbiota intestinal
do que com os níveis séricos de endocannabinoides. Então, a microbiota ela é capaz de modular aquele sistema endocannabinoide intestinal muito mais do que os outros tecidos ou os outros órgãos daquele hospedeiro. E isso, então, fortalece a hipótese de uma interação entre os endocannabinoides intestinais e a microbiota, podendo, então, regular vários processos fisiológicos do hospedeiro. E para investigar, então, se nesse modelo de programação a gente estava vendo uma suposta interação entre esses lipídios e a microbiota, em colaboração com o grupo da professora Sheila, da UFJF, e com a professora Juliane, também da UFJF, nós investigamos a microbiota fecal, na verdade a microbiota intestinal, dessa prole nesse modelo de obesidade materna. E para investigar isso, nós primeiramente isolamos o DNA de amostras fecais e fizemos o sequenciamento do gene do RNA ribossomal bacteriano 16S na região V3 e V4. Nós analisamos as variantes e sequenciamento de amplicon pelo DADA2 pipeline. Nós verificamos as unidades taxonômicas que eram diferencialmente abundantes por DSEC2 e fizemos análise de correlação entre a composição microbiana e os níveis dos endocannabinoides por correlação de Spearman. Esse primeiro gráfico, ele é uma caracterização dessa microbiota. Então, cada barra diz respeito a um animal. Então, foram N de 8 por grupo, por isso que vocês vão ver 8 barras em cada grupo. A gente tem aqui, o CM é a prole macho controle, o CF é a prole fêmea controle, o DM é a prole macho exposta à obesidade materna, e o DF é a prole fêmea exposta à obesidade materna. Aqui nós temos os 10 principais filos mais abundantes nessas amostras. E como a gente esperava, a gente vai ter uma predominância de Firmicutes e Bacteroidota, que são os filos mais presentes em roedores, assim como em humanos. Com relação às famílias mais abundantes nas nossas amostras, nós tivemos Muribaculácea e Lactobacilácea como as duas famílias mais abundantes. E com relação aos gêneros mais abundantes, foram Lactobacillus e Bacteroides. A primeira análise estatística que nós fizemos foi para tentar identificar se a obesidade materna ela era capaz de alterar a alfa-diversidade da microbiota da prole ao desmame. Então, nós avaliamos a alfa-diversidade por 2 índices, Cal1 e Shannon. O Cal, ele identifica a riqueza dessa microbiota, então o número de unidades taxonômicas, e o Shannon, ele vai verificar a abundância, a uniformidade, se a gente tem ali grupos bacterianos que estão se destacando em relação a outros. E aqui nós temos, debaixo do gráfico, o valor de P, do efeito da dieta materna e do sexo da prole. E como vocês podem observar pelo valor de P, a obesidade materna não alterou riqueza nem uniformidade em relação à microbiota que estava ali presente. Mas, de forma interessante, a obesidade materna, ela alterou a beta-diversidade. Então, a riqueza e a uniformidade é a mesma, a alfa-diversidade não alterou, mas a composição da microbiota ela é diferente. E isso foi falado para nós através do Permanova. O Permanova teve um P estatístico e ele nos diz, então, que existem ali diferenças entre essas microbiotas. Quando a gente testou par a par, a gente viu que a diferença se encontrava quando a gente comparava a microbiota da prole macho controle com a microbiota da prole macho exposta à obesidade materna. Então, a obesidade materna, ela teve um efeito sexo específico na composição da microbiota ao desmame, alterando apenas a microbiota da prole macho.
E aqui nós temos 9 gráficos que vai identificar qual que era a diferença entre essas ASVs, essas unidades taxonômicas, comparando os machos controle com os machos expostos à obesidade materna. E dessas 9 ASVs diferentes, nós temos que 4 delas pertencem ao filo Firmicutes e 3 pertencem ao filo Bacteroidota. E de forma interessante, a obesidade materna aumenta 4 ASVs de Firmicutes e diminui 3 ASVs de Bacteroidota, que são os filos mais presentes nessa microbiota e aqueles que estão com unidades taxonômicas alteradas. Com relação a essas alterações, a gente atribui que a maioria dessas alterações, que eu vou destrinchar melhor para vocês, está associada a uma possível efeito de corroborar com essa obesidade precoce que nós caracterizamos nesse modelo. Por isso que tem essa linha com uma espessura maior. Mas nós vimos também algumas alterações que podem contrabalancear essa obesidade precoce que aconteceu nesses animais. Com relação às modificações que podem ter efeitos contrarregulatórios, eu chamo a atenção de vocês para o aumento da abundância de 2 gêneros, Lacnospiraceae, UCG010, e aumento de Flavinifractor. Esses 2 gêneros, eles já foram negativamente associados ao acúmulo de gordura visceral em humanos, e eles são os gêneros mais importantes até o momento, que a gente sabe, para a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Eles são muito relevantes para isso. E os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm efeitos anorexigênicos. Além disso, o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, ele vai ser responsável por diminuir a permeabilidade do epitélio intestinal, tanto em humanos quanto em modelos experimentais. Então, possivelmente, esses grupos com maior abundância podem favorecer a menor permeabilidade intestinal que nós vimos nesse início da vida. Por outro lado, outro gênero da mesma família, Lacnospiraceae, foi reduzida a sua abundância. E a Lacnospiraceae NK4E136, quando ela está reduzida, nós acreditamos que isso pode favorecer essa obesidade precoce. Por quê? Ela já foi, esse gênero já foi demonstrado como estando aumentado em camundongos alimentados com uma dieta controle, também aumentados em pessoas saudáveis que não têm comorbidades, não têm desordens metabólicas. Entretanto, nós vimos, estudos da literatura mostram que esse gênero está depletado nas fezes de pessoas fumantes. E esse estudo, ele inclusive atribui essa redução de Lacnospiraceae NK por uma característica que acontece quando a pessoa para de fumar, que é ela ganhar massa corporal, que a redução desse gênero pode contribuir para isso. No mesmo sentido, nós vimos uma redução de Mucispirillum nesses animais machos expostos à obesidade materna. E o Mucispirillum, ele está aumentado em camundongos que são resistentes à obesidade. E também ele está negativamente relacionado com níveis de citocinas inflamatórias no cólon de camundongos. Então, acreditamos que essa redução de Mucispirillum pode contribuir para uma inflamação local e também para essa maior adiposidade. Além disso, a obesidade materna diminuiu 3 unidades taxonômicas da família Muribaculacea. E essa família, ela está aumentada em camundongos que recebem uma dieta controle e também aumentado em camundongos que têm resistência à obesidade. Então, também acreditamos que essa redução pode favorecer a obesidade precoce. Por outro lado, nós vimos aumento de Blautia nessa microbiota intestinal desses animais, e aumento de Blautia também já foi visto em pacientes obesos, também em adolescentes obesos e em camundongos que são susceptíveis à obesidade.
Então, por isso acreditamos que a Blautia pode corroborar esse fenótipo de obesidade precoce. Bom, sabendo que essa composição da microbiota ela estava modificada, nós nos perguntamos se a composição da microbiota que a gente identificou, ela poderia estar correlacionada com níveis fecais de PEA e OEA. E aqui nesse gráfico à direita, nós temos várias unidades taxonômicas que foi testada se existia uma correlação entre esses endocannabinoides. Em azul, nós temos correlações negativas, em vermelho, correlações positivas. Mas os asteriscos, eles vão nos dizer aquelas correlações que tiveram importância significativa. E de forma interessante, vários grupos bacterianos que estavam envolvidos nessas correlações foram diferencialmente abundantes na prole macho exposta à obesidade materna. Então, por exemplo, nós vimos redução de Muribaculácea e, pertencente a essa família, nós temos o gênero Muribaculum. E Muribaculum teve uma correlação positiva com níveis fecais de PEA e OEA. Então, acreditamos que os menores níveis de Muribaculum podem contribuir para os menores níveis fecais de PEA e OEA. Ao mesmo tempo, de forma similar, nós vimos redução na prole macho exposta à obesidade materna de Mucispirillum. E Mucispirillum teve uma correlação positiva com os níveis fecais de PEA e OEA. Ao mesmo tempo, nós vimos aumento de Blautia na microbiota desses animais, e Blautia teve uma correlação negativa com os níveis fecais de PEA e OEA. Então, acreditamos que essa alteração de composição na microbiota da prole ao desmame contribuiu para esses menores níveis de PEA e OEA que nós vimos nas fezes. Os estudos que mostram os efeitos desses endocannabinoides sobre a microbiota, eles são muito escassos. E no modelo de programação, isso é inédito. Então, o que a gente tem como base para tentar discutir esses dados são modelos que não são de programação metabólica, e esse estudo que eu trago para vocês, ele foi em camundongos adultos que receberam uma dieta hiperlipídica. E teve um grupo que recebeu a dieta hiperlipídica e foi suplementado com PEA. E nesse experimento, a PEA, nesse contexto de dieta hiperlipídica, ela foi responsável por diminuir infiltrado inflamatório no cólon e também diminuir a abundância de Blautia. E como nós achamos um aumento de Blautia devido à obesidade materna, nós acreditamos, então, que isso pode estar associado aos menores níveis de PEA e OEA que nós vimos nas fezes, e também contribuindo para, possivelmente, menores níveis de endocannabinoides nas regiões mais distais do colo. Como considerações finais, nós temos que a obesidade materna, ela vai gerar em ambos os sexos, no início da vida, uma obesidade precoce, uma tolerância à glicose reduzida e menor permeabilidade intestinal. Entretanto, as alterações moleculares, elas são distintas com relação ao sistema endocannabinoide. Nos machos, nós temos mais conteúdo de CB2, nas fêmeas, menos conteúdo de Fá. Nós temos modificação de metabólitos fecais, incluindo menor percentual, menor conteúdo de PEA e OEA. Então, nós acreditamos que a obesidade materna aumenta a inflamação intestinal e a sinalização endocannabinoide, possivelmente via CB2, PEA e OEA, pode ser uma resposta contrarregulatória, que contribui para essa reduzida permeabilidade intestinal e a reduzida inflamação sistêmica, mas não é suficiente para evitar a obesidade precoce e nem o prejuízo da homeostase glicêmica que nós vimos nesses animais. Além disso, a obesidade materna, ela induziu alterações sexo-específicas na microbiota intestinal da prole, onde nós não vimos alterações nas fêmeas, na composição dessa microbiota,
mas vimos muitas alterações nos machos, inclusive alterações que justificam, que estão correlacionadas com os menores níveis de PEA e OEA nas fezes. Dessa forma, a obesidade materna, ela induz alterações sexo-específicas na sinalização endocannabinoide e na microbiota intestinal na prole no início da vida. Apesar da assinatura de metabólitos fecais, incluindo de endocannabinoides, não ser distinto entre os sexos. Os níveis fecais de PEA e OEA, eles podem ser biomarcadores não invasivos de mudanças na microbiota intestinal e de desordens metabólicas. A gente julga que é importante, então, compreender essa modulação entre a sinalização endocannabinoide e a microbiota intestinal, que isso vai ser promissor para novas possibilidades terapêuticas, tanto para a obesidade e para a sua herança transgeracional. Como perspectiva, a gente pretende estudar como que seria, então, o efeito de probióticos sobre essa sinalização endocannabinoide no intestino, em modelo de programação metabólica e com um desafio na vida adulta de doença inflamatória intestinal. E atualmente está em andamento o estudo do sistema endocannabinoide no trato gastrointestinal humano em pacientes com obesidade e com doença inflamatória intestinal. Esse estudo ele é desenvolvido no Hospital Universitário da UFRJ e da UFJF. E eu gostaria de agradecer enormemente aos laboratórios envolvidos, às agências de fomento, aos meus colaboradores e à audiência pela atenção, pessoal. Muito obrigada. E eu fico à disposição de vocês para perguntas, questionamentos, qualquer coisa. Muito obrigada. Excelente palestra, Mariana, muito obrigada. A gente já tem uma pergunta aqui. Vanessa, por favor, pode abrir o seu áudio para fazer a pergunta. Eu peço desculpas, eu cliquei sem querer. Ah, tudo bem. Então, Grazi, por favor, também levantou a mão aqui. Parabéns, Mariana, trabalho lindo, uma palestra muito esclarecedora. Eu conheci há pouco sobre o efeito dos endocannabinoides no trato digestório, e só um minuto. Desculpa, aqui em casa o barulho é confuso. É difícil, eu sei. Estava o gato miando aqui na hora da apresentação. E aí, a minha pergunta, talvez, eu acho que esteja relacionado com as próximas etapas, né, do seu trabalho, mas eu queria entender se vocês já conseguiram vislumbrar algum mecanismo envolvido com essas diferenças entre os sexos, da modulação, né, da microbiota, e também do sistema endocannabinoide. Bom, com relação à microbiota, de fato é um mistério para a gente, porque a maioria dos trabalhos, eles avaliam esses animais após a puberdade. E aí fica mais fácil da gente justificar, né? Mas, no nosso caso, eram animais pré-púberes. Então, a gente não pode atribuir aos níveis de hormônios sexuais séricos. Mas existem níveis de expressão de receptor de hormônio sexual que a gente sabe que é diferente mesmo antes da puberdade. Então, a gente está tentando ir por essa linha. E, por exemplo, com relação à microbiota, por que ela seria diferente só no macho, né? Eu entendo que, como a gente está vendo esses animais no início da vida, pode ter ali uma influência, talvez ainda grande, da vida intraútero. E eu fico imaginando o seguinte: os transportadores placentários, eles são diferentes entre uma placenta de uma prole macho e de uma prole fêmea. E a gente sabe que a teoria mais aceita atualmente é do útero estéreo. Então, a microbiota da mãe não vai passar para a microbiota do filho diretamente.
mas os metabólitos da microbiota da mãe podem passar. Então, eu fico imaginando que talvez algum mecanismo nesse sentido de metabólitos maternos, de metabólitos da microbiota materna, serem capazes de passar para a prole macho e não para a prole fêmea, e isso ter um desfecho durante a lactação, que a gente consegue ver alterações só na microbiota do macho e não vê na microbiota da fêmea. Que a fêmea exposta à obesidade materna, a microbiota é idêntica à fêmea que não foi exposta a essa obesidade. Mas é realmente, sem dúvida, uma ótima pergunta e a gente fica se questionando isso também. E eu acredito que é por aí. Tem a contribuição dos receptores de hormônios sexuais que são diferentes, apesar dos níveis dos hormônios não serem. A gente sabe que o transcriptoma também desse intestino é diferente entre machos e fêmeas desde o início da vida, e eu acho que isso vai estar contribuindo para essa colonização ser diferente. Excelente, obrigada, viu, Mariana? Parabéns mais uma vez para você, para a Isis. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Mari, no chat tem várias pessoas dando parabéns pela palestra, agradecendo também a apresentação dos dados. E temos uma pergunta aqui da Aline, que ela ficou curiosa sobre qual porção do intestino vocês fizeram as análises. Uma parte vi que foi no intestino delgado, outros você menciona como fezes. Minha curiosidade seria quais porções foram utilizadas. No caso das fezes, eram fezes formadas? Ótima pergunta. Muito obrigada, Aline. É muito pertinente esse questionamento. A gente coletou as fezes no momento da eutanásia. A gente teve a oportunidade de pegar as fezes do reto. Então, isso era uma preocupação nossa por causa da questão da contaminação de microbiota do ambiente. Então, a gente pegou ela do reto. E com relação ao intestino, a gente, nesse momento, a gente usou intestino total, então intestino delgado total, o que a gente entende que não é o melhor. Então, assim, pensando em perspectivas futuras, o que a gente sabe que o duodeno, jejum e ilho tem metabolismos até de endocannabinoides que são muito próprios. Então, é uma perspectiva para os próximos estudos, a gente dividir essas porções. Mas nesse estudo que eu apresentei para vocês, está o delgado total. E a gente não tem nenhum dado sobre cólon nesse momento, que também é uma perspectiva, porque a microbiota fecal, ela vai representar muito mais a microbiota do cólon do que a das outras porções mais proximais do intestino. Então, a pergunta da Aline é muito pertinente e ela está dentro aí do nosso radar. Ótimo, obrigada, Aline, pela pergunta, obrigada por responder, Mari. A Ludmila está agradecendo a sua apresentação, foi muito satisfatório ouvi-la, e ela quer perguntar se vocês, ao fazer o delineamento experimental, fizeram a composição das dietas ofertadas. Pergunto por estar estudando a microbiota intestinal. O eixo endocannabinoide é sensível não só à quantidade total de gordura e carboidrato, mas também à composição lipídica, tipos de ácidos graxos e ao tipo de carboidrato, frutose, amido complexo e índice glicêmico, porque esses substratos alteram os precursores biosintéticos. Bom, ela quer saber, então, se vocês fizeram a composição das dietas. A gente fez, vocês me ouvem? A gente fez, basicamente, a dieta hiperlipídica, ela tinha como fonte de gordura principal gordura saturada, e a gente adicionou um pouco de óleo de soja, que era para dar ácidos graxos essenciais, e a gente sabe que a nossa dieta, ela tem mais ômega 6 do que ômega 3, essa dieta hiperlipídica, ela é 40% de gordura. Nós temos o perfil lipídico dela em termos de ácidos graxos, e ela é 12% de açúcar. Então, assim, é uma dieta hiperlipídica, mas não é exageradamente hiperlipídica, que a gente vê protocolos aí com 60%, a gente não optou por fazer dessa forma, então ela é moderadamente hiperlipídica.
e com mais ácidos graxos ômega 6 do que ômega 3. Ótimo, obrigada. Obrigada, Ludmila, pela pergunta. Mais alguém, gente, gostaria de fazer perguntas, por favor? Esse é o momento, vamos aproveitar a Mariana. Bom, eu tinha uma pergunta muito parecida com a da Grazi, então você já me respondeu. Essa pergunta é muito boa. E a Simone tem uma pergunta que uma colega precisou sair e pediu para ela fazer. Você disse que avaliou a prole após o desmame sobre as alterações fecais e ela quer saber se conseguiram analisar a mesma prole em outro momento da vida para analisar se há um processo adaptativo dessas alterações. A nossa hipótese é que essas adaptações que a gente viu, né, no início da vida, elas não vão se manter, né? Então, a gente não avaliou, mas a nossa hipótese é que, por exemplo, essa diminuição de permeabilidade intestinal, ela é uma plasticidade no início da vida em relação a esse potencial de plasticidade intestinal, mas a gente acredita que após o desmame isso não vai se manter. Mas isso não foi testado, a gente não fez essa medição. Mas o que nos surpreendeu é porque, em relação à permeabilidade intestinal, o que os outros estudos mostram é que a obesidade materna, ela deixa o epitélio mais permeável, e a gente viu o contrário, mas a gente viu numa idade precoce, né? Então, mas exatamente nesse modelo a gente não mediu nas idades posteriores. Perfeito. Obrigada, Simone, pela pergunta. Bom, por enquanto não temos nenhuma pergunta. Mário, é difícil chamar de Mariana, né, quando a gente conhece. Rosiane também é super difícil para mim. Muito obrigada pela sua apresentação, pela sua disponibilidade, pelas respostas que você deu. O trabalho é excelente, super pertinente, atual, né? O sistema endocannabinoide está muito em alta, microbiota também, então, sim, incrível. Parabéns demais pelo trabalho de vocês, do grupo, né, que eu já conheço, então nem vou ficar, falei para o pessoal que eu não ia ficar me metendo muito, porque eu já conheço bastante trabalho, e sou fã. Então, muito obrigada mesmo, tá? Em nome da Associação Dor de Brasil, a gente agradece 1000 vezes. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite, Rose. Foi um grande prazer falar com pessoas aí tão empenhadas nesse tema que, né, é a nossa paixão. Então, eu agradeço muito. Foi ótimo para mim. Eu estou à disposição, gente. Os nossos webinários. Nos nossos webinários esse ano foram todos femininos, né? A gente conseguiu trazer vários palestrantes incríveis de todos os lugares do Brasil, então foi sensacional. Fechar com você foi incrível também. E aí eu queria passar a palavra, então, para Mariane, que é a coordenadora do Dor de Jovem, para que ela faça um recado final. Então, esperem, por favor, aí que a Mariane vai falar com vocês, tá? Obrigada pela presença de todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Agradecer mais uma vez, Mariana. Foi excelente, né? Todos ficamos todos com os olhos brilhando, né? Empolgado. Como é bom compartilhar, né? Isso é sensacional. Então, assim, como Dor de Jovem, a gente agradece a todos vocês, reforçando, né? É o nosso último do ano, então, né, dezembro é um descanso, e agora a gente vai mostrar para vocês o que nós temos para novembro. Então, a gente preparou uma surpresinha aí para vocês, então, isso não está em nenhum lugar, é exclusivo para quem está aqui. Só para projetar. Dá para ver, Rose? Sim.
Conseguiram ver? Bom, pessoal, então no próximo mês, dia 27, isso, né? Tá correto. Dia 27 de novembro, nós teremos a comemoração dos 5 anos da Associação do Rede Brasil. Então, esse vai ser um evento híbrido, tá? No dia 27, a gente vai, a partir de agora, essa publicação vai lá para nossas redes sociais, e aí, acompanhe, né, a gente lá, que lá a gente vai trazer mais informações. Mas, então, o próximo mês, a gente conta com vocês, nesse evento que vai acontecer lá em Vitória da Conquista, mas a quem não puder estar presente, a gente vai transmitir, então, essa celebração no dia 27, tá? Nos acompanhe nas redes sociais para a gente, vocês saberem de mais informações. E muito obrigado por todos os webinários, eu vi muitos de vocês que estavam desde o comecinho, então, muito obrigado por todo o apoio, né, por essa troca aqui. Eu acho que a ciência se faz muito melhor dessa forma. Então, esse é o intuito do webinar, esse é o intuito da associação, né, como um todo, e passando para nós, jovens, também. Muito obrigada. Acho que é isso, Grazi. Algum recado? Complementar? Bom, é isso. Parabéns, meninas, pelo ciclo. Esse ciclo foi muito, muito bom. Parabéns, Rose e Mari, o pessoal do Rede Jovem. Parabéns, viu? Obrigada a todos que participaram. Obrigada, pessoal. Então, até dia 27.